Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre eles, os heróis da Marvel, aqueles filmes que a gente fica esperando ansioso para sair no cinema para ir assisti-los. A gente torce, a gente tem um lado, mas hoje eu vou explicar o contexto que esses heróis foram criados, explicar para vocês que eles não têm nada de neutralidade, não foi num contexto muito conturbado da história e eles não têm nada de neutralidade. Eles moldaram a nossa opinião e torcida e ainda deixaram assim resquícios de coisas que ainda têm um poder muito grande sobre a opinião das pessoas. Então vamos lá? Vem comigo! A maioria desses heróis, Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Hulk, foram criados no contexto da Guerra Fria. Para quem não se lembra do que foi a Guerra Fria, vamos voltar lá no túnel do tempo e nas aulas de história que você não prestava atenção. Foi aquela época pós Segunda Guerra Mundial, então de 1945, até a queda do Muro de Berlim, para alguns historiadores, até o ano de 1991, quando a União Soviética foi desintegrada, mas foi o período em que o mundo esteve polarizado entre duas potências. De um lado, os Estados Unidos com o capitalismo e do outro lado, a União Soviética com o socialismo, né? Então, esses dois sistemas econômicos estavam no auge e essas duas potências estavam em disputa. Elas não chegaram em combate direto, né? Uma lutando contra a outra propriamente dita, mas esteve escondida por trás de vários conflitos, como a Guerra do Vietnã, da Coreia e outras coisas. Mas o principal desse momento foi o clima de ameaça, o clima de medo que essa disputa deixou, né? Sempre no ar a possibilidade de criação de armas nucleares e quem estava fazendo a maior, e se chegasse a usá-las, a corrida espacial, a corrida armamentícia, todo esse clima acirrado de disputa extrapolou esse campo de disputar territórios aqui. Já falei que eles chegaram a disputar até corrida espacial, então o russo foi primeiro para o espaço. Os Estados Unidos mandou o primeiro homem para a Lua. Então, ultrapassaram os limites territoriais e foram para o espaço. E isso não deixou de impactar o cinema também. Essa disputa ficou claramente evidente no cinema e é aí que entra os heróis da Marvel. E claro, gente, se a gente pegar a indústria principal cinematográfica, que é Hollywood, ela vai ter um lado, né? Como estadunidense, ela vai produzir filmes e personagens desse período que vão ficar na nossa memória e vai ter um papel pedagógico de nos educar e nos colocar no lado. Detergente que é neutro, tá? Porque Hollywood nunca foi. Então, a gente lembra do 007, o espião inglês, que tinha um lado que lutava contra o mal do Oriente, do comunismo. A gente vai ter também o Rambo, que é um herói da Guerra do Vietnã, que também vai ter um lado. Então, todos esses heróis foram criados com fins pedagógicos, para incutir na população ali, olha, tem o herói e tem o vilão, tem o mocinho e tem o vilão é mau. Então, sempre o Oriente, tem vários estudos aí, que depois eu vou deixar no link de descrição, que fala desse processo pedagógico feito na nossa visão para a gente sempre corroborar ou ver o Oriente com esses maus olhos. Nós fomos educados por isso, né, para isso, e Hollywood teve um papel assim muito grande por parte nessa educação. Então vamos lá para esses heróis. O primeiro é o Quarteto Fantástico, que foi criado em HQ em 1961 e foi criado no contexto onde o primeiro cosmonauta, o Yuri Gagarin, russo, ele foi para o espaço. Os russos saíram na frente na corrida espacial. Então, o contexto da criação desses heróis foi qual a mensagem que o governo estadunidense queria passar? Que os russos
eram imprudentes, que estavam colocando as pessoas em risco por essa corrida espacial e os próprios russos, e que os russos eram incompetentes, gerando os acidentes assim monstruosos. Isso é bem demonstrado nessa HQ que depois virou película. Então dá para a gente perceber então que essa possibilidade de gerar acidentes era passada como se só fosse uma atribuição dos russos. Os Estados Unidos estavam na mesma corrida espacial, mas eles estavam assim no papel de guardião e de fiscalizador para que esses acidentes não acontecessem. O segundo é o Hulk, ele foi criado em HQ em 1962 e o contexto da sua criação foi os projetos secretos dos governos e o quanto esses projetos secretos que ninguém sabia poderia colocar a sociedade num estado assim de perigo. O próprio Bruce Wayne, que é o Hulk, ele era um físico que estava num projeto de criação de uma bomba muito famosa, uma bomba muito potente, que é a bomba gama. E por estar em exposição da radiação, ele tem o processo de transformação da pessoa dele no Hulk. Esse cenário de projetos secretos, de espionagem, vai ser comum durante a Guerra Fria também. A gente vai ter, assim, no cinema mostrado esse cenário, cada um querendo espionar o que o outro estava fazendo, quem ia sair na frente. E no cinema a gente tem o 007, que é o espião mais famoso, criado pelo cinema, que também ilustra esse quadro de Guerra Fria, de contexto de Guerra Fria que nós estamos falando. O Homem de Ferro foi criado em 1963. O contexto do Homem de Ferro foi a Guerra do Vietnã, assim como o Rambo, que foi protagonizado pelo Sylvester Stallone. E o filme mostra como os Estados Unidos estavam investindo massivamente, né, na indústria bélica, no poder bélico dos Estados Unidos, contra a ameaça comunista lá nos países asiáticos. Então, o filme tinha o propósito de mostrar também como os Estados Unidos estava preparado caso os países asiáticos aderissem ao comunismo. É importante ressaltar isso para a gente ver, então, que eles tinham um propósito, sim, de mostrar esse preparo do governo estadunidense, por meio até, a gente pode falar que o filme era uma forma de propaganda, né? O que a gente sabe é que a Guerra do Vietnã foi o osso na garganta dos Estados Unidos, porque um país minúsculo conseguiu vencer as tropas estadunidenses. O Miranha, o Homem-Aranha, foi criado em 1962 em HQ. Ele apareceu, na verdade, em 1962 e diante de tanto sucesso ele teve seu próprio HQ separado. Mas ele também alude a esse contexto de experiências macabras, a qual cada governo de cada polo, tanto a União Soviética como os Estados Unidos, faziam na tentativa de sair na frente dessa corrida de armas e corrida espacial e disputa por territórios, né? O Homem-Aranha, o Peter Parker, é picado por uma aranha radioativa e se transforma nesse super-herói, né? O Homem-Aranha. Então, todos esses heróis nos servem para aludir o quanto a gente torceu por eles e ainda torce, mas algumas releituras mais atuais estão sendo olhadas de uma forma diferente. Por exemplo, esse último Doutor Estranho, ao meu ver, colocar a Capitã América como uma latina, né? Foi muito importante, porque, querendo ou não, a gente sabe que a história da América não é feita só pelos estadunidenses. Então, talvez essa releitura é uma tentativa de reavaliar esses papéis ideológicos que tiveram esses heróis aí no passado. Tem o X-Men, que é o meu preferido, tirando o Batman, que é da DC. Mas a Marvel, o X-Men é meu grupo de heróis favoritos. O X-Men é interessante porque a gente pode tomar como contraponto aí. Por quê? Além de usar o termo científico mutante e saber que esse termo era usado em massa para se referir às vítimas das bombas atômicas que foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, né, que foram lançadas
pelos Estados Unidos. O HQ fazia referência a muitos conflitos sociais, e esses conflitos raciais, eles eram presentes como uma forma de crítica da União Soviética ao governo dos Estados Unidos. Então a gente pode pegar essa gama de heróis aí como um contraponto. E qual a função disso, né? O que nós temos que nos atentar a assistir qualquer forma de filme, desenho, e entender que por trás dessa produção sempre existe um propósito a que essa produção está servindo, e entender que, embora a gente, não estou falando aqui para vocês pararem de gostar de Homem-Aranha, porque de assistir filme, não, é interessante assistir justamente para a gente ver e perceber o que está por trás disso, qual o papel desses heróis, que é sempre solidificar a imagem de um país, de uma potência imperialista. O que a gente tem para tirar de tudo isso? Primeiro que a nossa visão sobre o Oriente tem muito de Hollywood. Então, muitas vezes a gente tem preconceitos estabelecidos e visões sobre o Oriente que não correspondem à realidade. O interessante é ler autores que são orientais e que têm a visão do Oriente, não olhar o Oriente com a visão do Ocidente. Isso seria interessante. Não é deixar de gostar do seu herói, né? Ai, mas que desencanto. Não. Mas entender que ele foi criado num período com um propósito. Isso é a história, a gente entender por que as coisas e a origem das coisas, a que elas servem. Compartilhe esse vídeo com um amigo, amiga, aquelas pessoas que gostam de HQ, de super-heróis. Dá uma curtida no vídeo aqui embaixo. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e até!